A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André. Este aqui é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal de estudos da Palavra de Deus. E hoje vamos aqui a mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical. Essa é para a lição de número 10 da revista da CPAD, a revista para adultos da CPAD, lição de número 10, terceiro trimestre de 2022. E o tema dessa lição é a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Lembrando que nesse trimestre a CPAD coloca aí as lições sobre os ataques, né, contra a Igreja de Cristo. E aqui nós vamos ver, dentro dessas áreas ideológicas, né, e culturais, vamos ver aqui mais um ataque, né, que é a sutileza contra a prática da mordomia cristã, tá bom? Então vamos aí a essa lição. Peço a você que já vai dando like aí nesse vídeo aí, se inscreva no canal caso não seja inscrito e ajude a gente aí a divulgar esse trabalho importantíssimo que é de ensinar corretamente a palavra de Deus. Você já deve ter visto aí nas minhas interpretações, né, que eu tenho postado. Sempre o objetivo é trazer o correto ensino bíblico, o ensino ortodoxo, o ensino como o mais próximo possível, né? Vamos colocar dessa forma, mas assim, o mais próximo de como foi passado lá pelos apóstolos, pelo Espírito Santo no início da igreja. Vamos lá então a essa lição, aqui nessa lição, para ser ministrada em 4 de setembro de 2022, e vamos aqui, logo na introdução desta lição, eu já separo algumas partes aqui. Deixa eu começar lendo aqui essa introdução, pelo menos uma parte. Aí fala aqui, ó, nessa lição abordaremos a doutrina bíblica da mordomia cristã. Há muitos equívocos, incompreensões, distorções em torno dessa doutrina. Isso tem feito com que ela tenha sido maliciosamente rejeitada. Então a lição aqui, já no início, a introdução já mostra que a ideia é ensinar sobre a mordomia cristã, porque é isso que está sob ataque. E o que é mordomia cristã? Né? Essa doutrina, a gente tem, primeira coisa é entender. Os alunos, você que é aluno, você que é professor, temos que primeiro entender o que é isso. Mordomia cristã é a administração das bênçãos materiais que Deus nos dá. Né? Então, tudo que Deus nos deu de material, o seu salário, isso aí você tem a liberdade para administrar conforme a Bíblia te ensina. Porque a gente vai ver aqui que não é de qualquer maneira que se faz isso. Você não pode chegar, por exemplo, e falar assim, não, o que eu tenho é meu e o resto é resto. O que tem é meu e eu faço o que eu quero. Não é bem assim, você não pode pensar dessa forma, porque senão você vai estar indo contra o que a Bíblia ensina. Primeiramente que nem você se pertence, você é de Deus, você que é servo de Cristo. Então você é servo do Senhor, então você e tudo que você tem pertence ao Senhor. A terra pertence ao Senhor. Então, esse é o ensinamento básico de todo servo de Cristo. De todo aquele que serve a Cristo, ele tem esse entendimento, que o que eu tenho é de Deus. Então, para começar a mordomia cristã, ela tem como base esse ensinamento. Continuando então, vamos aqui nessa introdução. Bom, em primeiro lugar, deve-se observar, separei mais essa parte aqui no segundo parágrafo que diz assim: em primeiro lugar, deve ser observado que mordomia aqui tem o sentido de administrar bem o que Deus nos deu. Então isso é mordomia cristã. A palavra mordomia dá aquela ideia de que é bonança, né? É a pessoa que está bem tranquilo, né? Tá com muita mordomia. Não, mas aqui o que é mordomia cristã? É administrar bem as coisas, né, que Deus nos deu, tá? Aqui tá. Então isso aqui é o seguinte: essa doutrina sutilmente ela tem sido atacada, tá? Pelo que ela tem? Quem ataca essa doutrina? Obviamente aqueles que não querem administrar segundo o que a Bíblia ensina. Eles querem eles mesmos administrar as suas finanças, aquilo que Deus lhes deu, da maneira como eles bem entenderem. Então, quando a pessoa tem esse tipo de desejo no coração, ela começa a buscar, argumentos para ela simplesmente deixar de administrar conforme a Bíblia ensina. E como que a Bíblia ensina? Tá? Você
que é crente, não deve ter nenhuma dificuldade quanto a isso. A Bíblia ensina a gente a cooperar na obra de Deus, a gente ajudar as pessoas com a questão financeira, né? Com os nossos bens materiais. Ensina a gente a ajudar as pessoas, dizimar na casa de Deus, né? Entregar o dízimo e cooperar e ajudar mesmo na obra do Senhor. Financiar a obra, porque a obra de Deus ela não é feita sem dinheiro, não tem nada aqui é feito sem dinheiro. Às vezes eu coloco ali, eu tenho o desejo aqui de fazer o vídeo, de trazer qualidade para o blog, e aí eu peço que os irmãos cooperem ali com a contribuição para poder entregar os esboços, subsídios para a escola dominical. Muitos irmãos me criticam, mas irmão, não tem como fazer nada disso aqui sem recurso. A câmera, tudo aqui é pago. A internet, não tem nada aqui que não seja pago. Essa luz que está aqui me iluminando, ela é paga. Então a gente tem que entender que na obra de Deus nada é feito sem recurso financeiro. Então, por isso, a Bíblia nos ensina isso, a entregar o dízimo. Os textos básicos para o dízimo tem os que são usados aí na leitura bíblica em classe. Deixa eu dar uma relembrada aqui, é o texto de Gênesis, né? Olha que ele não usa nem o texto de Malaquias, né? Que é trazer os dízimos na casa do tesouro, não está nem usando esse texto, ele está usando o texto de Gênesis, que é antes da lei. Para você ver, a lição vai falar sobre o dízimo, né? Quando ele foi criado, quando ele surge. Bom, então os irmãos, a gente vê aqui que esses aqui são os ataques. Aí tem as visões erradas, vai falar sobre essa visão do evangelho da barganha, da prática da barganha. Isso aqui é uma visão errada sobre dízimo, sobre cooperação financeira na obra de Deus. E também outra coisa errada aquela visão de fardo, né? Como a introdução está falando isso aqui, né? Como se a entrega do dízimo fosse um fardo, fosse uma mera um mero legalismo, e com isso se torna um fardo e as pessoas fazem aquilo de uma má vontade incrível, né, sem ter o desejo nenhum, nenhuma alegria no coração. Vamos tentar tratar isso aqui na lição. Primeira coisa, primeiro tópico, o tema desse tópico é conhecendo o evangelho da barganha. Amém? Vamos entrar nesse tópico aqui. Essa aula é importantíssima. Muitos fogem desse tema, muitos líderes fogem desse tema, porque é um tema difícil de lidar por causa dos muitos argumentos contrários à prática da mordomia cristã, a prática do dízimo, das ofertas alçadas, tá? Bom, antes da gente prosseguir, já peço que você, mais uma vez eu peço que você deixe o seu like aí no nosso canal, nesse vídeo, para a gente poder divulgar melhor esse trabalho. E vai ficar o link aí na descrição para você acompanhar essa lição lá no nosso blog, no Clube da Teologia. E também deixo o link para você adquirir o meu livro, O Maior Milagre de Jesus, à venda nas livrarias do país aí, na Shopee, na Amazon, tá? Na Casas Bahia, várias livrarias você vai encontrar, livrarias online, né? Você vai encontrar aí o nosso livro. Lojas Americanas, lembra você, tenta fugir do frete aí, porque eles gostam de meter a mão um pouquinho no frete aí, mas dá para você fazer pegar algumas promoções. Vamos lá então, no próximo tópico é conhecendo o evangelho da barganha. Aqui é mais uma doutrina errada sobre mordomia cristã, e aí a gente vai entender o que se é pregado hoje em dia para a gente fugir disso daí. Bom, primeiro aqui, ó, primeiro subtópico é dízimos e ofertas como moeda de troca. Esse aqui é o evangelho da barganha. Tá? Aquela ideia de barganhar o dízimo. Não, você dá aqui que Deus vai te dar em dobro. Isso aí é uma pregação da barganha. E aí isso aí é errado. Vamos ler aqui. Ó. Infelizmente, o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido desvirtuado e distorcido. O que é uma doutrina genuinamente bíblica tem se transformado numa prática de barganha. Isso aqui, alguns ministérios estão fazendo isso aqui. Então, vamos lá. Ó. Técnicas de arrecadação de fundos são usadas para explorar os incautos e mais pobres. Vale de tudo. Olha só que coisa terrível. Você com certeza já ouviu isso aí. E quando eu era mais novo no Evangelho, eu lembro muito bem que eu via essas coisas. Eu via o pessoal falar, não, você entrega o seu dízimo que Deus vai te abençoar financeiramente. E eu já vi aquilo ali meio estranho, mas depois que eu passei a conhecer mais a Bíblia, eu vi que aquilo ali está errado, não é bem assim. Você entregar o dízimo
é por uma questão de reconhecimento e gratidão. Esse é o correto ensino sobre dízimo. E você entregar o dízimo é para sustento da obra de Deus. Agora, o abençoar você, a Bíblia em nenhum momento fala de que Deus tem a intenção de fazer você ficar rico. Não fala isso na Bíblia. Embora existiram pessoas ricas, né? Homens de Deus ricos, né? Mas não é essa a intenção, a Bíblia em nenhum momento fala isso. Então, o propósito da Bíblia, como eu falei em aulas anteriores, o propósito da Bíblia é te conduzir até Deus, é para a salvação da alma humana, tá? Então isso aqui, o Evangelho da Barganha, ele está errado nisso aqui. E aqui ele falou de técnicas de arrecadação de fundos. O comentarista usou essa palavra muito bem colocada aqui, essa expressão, técnicas de arrecadação de fundos. Muitos ministérios, igrejas têm feito isso daqui, usando técnicas para arrecadar. E aí vale de tudo, né? Vale de tudo. Inclusive algumas tradicionais do meio evangélico pentecostal, que são as campanhas. As campanhas têm sido muitas vezes usadas como técnicas para arrecadação de fundos. E aí eu não vejo a campanha que ser feita dessa forma é o correto, tá? Embora a pessoa peça ali uma oferta de desafio e tudo, isso daí tem que ser deixar bem claro para o povo que isso aí é uma ajuda para a igreja. Não se pode agregar as coisas de Deus à prática da oferta financeira. Não se deve fazer isso, tá? Toda ajuda, toda oferta para a obra de Deus, ela tem que ter o princípio básico do reconhecimento e da gratidão. Esse é o princípio básico, o reconhecimento de que Deus me deu. E se eu dou é porque Deus me deu. Se eu dizimo na igreja é porque Deus primeiro me abençoou. E eu sou grato a Deus por isso, e eu fazer isso é o meu reconhecimento de que Ele é dono de tudo. Isso aqui a lição está ensinando. Então toda a prática de barganha no nosso meio, ela deve ser afastada. Afastada. Você é homem de Deus, professor, talvez você vai ter um pouco de trabalho quanto a isso aí. Por exemplo, você se na tua igreja fazer a liderança fazer esse tipo de prática aqui, você vai ter que ser um pouco habilidoso para poder ensinar os alunos aí, conversa com o teu pastor, ver como que você vai fazer, porque a realidade bíblica, a prática da barganha não é correta, tá? Continuando então, deixa eu ler aqui, separei essa parte que diz aqui, ó, dê tudo o que você tem para receber em troca muito mais daquilo que você ofertou. Isso aqui é um tipo de falácia. Ele fala aqui que a promessa sempre é a mesma. E a promessa é essa daqui, né? Dê tudo que você tem para receber em troca muito mais daquilo que você ofertou. Isso aqui é um tipo de prática que a expressão bíblica básica para isso daqui é a tal da lei da semeadura. Eles pegam a lei da semeadura que Paulo apresenta, que fala onde o que deu pouco, né, recebe pouco ali, então esse tipo, e usam para questão da oferta financeira. E aí o que acontece? Usa-se esse tipo de falácia aqui para poder fazer com que as pessoas contribuam cada vez mais. E isso não é o correto, tá? Isso aqui não é o correto. Continuando então, quando a gente fala em técnicas de arrecadação de fundo, tem muito mais, tá, irmão? Eu citei uma aqui que é nossa, bem do meio pentecostal, mas tem lá as vendas das indulgências modernas, né? Hoje em dia tem isso agora, venda de indulgências modernas. É o sabonete ungido, lenço ungido, e todas essas coisas aí ungidas aí. Eu já vi até azeite do Monte... qual é o nome? Monte das Oliveiras. Azeite do Monte das Oliveiras. Tem cada coisa, meus amados irmãos, que você vai ficar com os cabelos em pé. Continuando então, outra coisa que aqui nesse tópico da alerta, nesse jogo de troca vale até mesmo colocar Deus contra a parede. Eles afirmam que Deus é obrigado a te abençoar financeiramente. Isso é colocar Deus contra a parede. Só porque tem um texto de Malaquias que fala, onde Deus fala, fazei prova de mim. E aí as pessoas pegam aquilo ali e falam assim, não, fazer prova de Deus é colocar Deus contra a parede e falar assim, Senhor, tem que me abençoar. O Senhor,
Não é bem assim, não, o que Deus tá falando ali, não. Ele está falando ali que ele vai nos dar a bênção, né? A bênção conforme a nossa fidelidade de coração. Não é, ele não está dizendo ali que ele vai deixar ninguém rico, não. Porque a gente pega toda a palavra de Deus e vai ver que a intenção de Deus quanto à questão financeira é nos dar o sustento e não deixar você rico, é te dar sustento. O que é sustento para você, meu amado irmão? Essa é a prosperidade que Deus quer te dar, então você tem que entender o que é isso. O que é o sustento? É você ter comida em casa, você não ter, não mendigar, você não ter, você não passar nenhum tipo de fome, né? Não passar fome. Isso aí é o que Deus te provê, tá? Há situações específicas, um caso ou outro, em que às vezes os irmãos passam uma dificuldade financeira muito grande. Aí tem um ensinamento de Deus, tem alguma coisa bem específica para Deus fazer aí. Mas no geral, Deus ele quer te dar o sustento necessário, o sustento diário. É isso que Deus, como ele cuidou do povo no deserto, é o que Deus quer nos dar. Então ninguém pode vir para o evangelho achando que eu vou ficar rico por ser crente. Não é bem assim. Tá? Você vai ficar rico sim se você souber administrar o seu dinheiro, o seu recurso, você souber você estudar, você lutar por promoções, tá? Você se dedicar na sua vida profissional, aí sim você pode vir a ficar rico. Fora isso, tá? Deus não vai fazer isso com ninguém, porque Deus zela muito pela nossa salvação. Agora, pedir uma vida digna, e Deus vai ajudar, com certeza, uma vida digna, sustento para sua casa, bênção também para os seus filhos, pode ter certeza. Tá? Então, continuando aqui, vamos para o 2, do subtópico 2, que é dízimos e ofertas como práticas legalistas. Bom, isso aqui ele é o seguinte, deixa eu começar lendo aqui. Ó. Outro efeito colateral do evangelho da barganha está no fato de que ele é legalista. O que é legalista? É colocar regra nas coisas divinas. Isso é um legalismo. Legalismo é o quê? Tudo que é baseado em regras, baseado na lei. Tá? Então, quando ele coloca para você que se você der muito, vai receber muito, né? Qualquer igreja, qualquer lugar onde você for que falar isso, ele está fazendo o evangelho ser essa mordomia cristã ser legalista para você. Ela deixa de ser, ela passa a ser meritória, deixa de ser pela graça. Né? Então é isso aqui que é o erro. Não se pode aceitar isso. Aqui está escrito também o seguinte na lição: quando elas são consideradas meritórias, a salvação deixa de ser pela graça para se tornar pelas obras. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de ensinamento. Continuando aí, vamos para o 2. O tópico 2 aí tem como título a doutrina bíblica do dízimo sobre ataque. Então, dentro de mordomia cristã, que é nós administrarmos as bênçãos financeiras que Deus nos deu, tem a orientação bíblica de nós abençoarmos a obra de Deus com ofertas alçadas e os dízimos. E aí tem os ataques contra isso. De onde vem esses ataques? Vem exatamente daqueles que não querem dizimar na casa de Deus. Por quê? Porque a pessoa ganha lá, vamos botar, ganha seus 4 mil reais. 400 reais é dízimo. E aí, o que o pessoal quer fazer? Pô, quer tirar 400 reais do orçamento? Muitos não querem fazer isso. Então, o que ele vai fazer? Procurar argumento para dizer que não é bíblico hoje entregar o dízimo. É simples desse jeito, tá, irmão? Esse é simples desse jeito. Vamos continuar então para a gente entender isso aqui melhor. No subtópico 1, diz assim, ó, dízimo era uma prática da lei. Tá? E aqui vamos para esse subtópico, vamos nesse subtópico, começar lendo aqui para a gente poder entender melhor. Muitos se aproveitam daquilo que os maus obreiros ensinam e praticam sobre dízimo, para se eximirem desse dever cristão. Qual o dever cristão? Dizimar e ofertar na casa de Deus. Isso é um dever cristão, eu tenho por obrigação. Como eu falei anteriormente, a igreja não vai funcionar sem recurso financeiro. Isso é verdade.
A igreja não vai funcionar sem recurso financeiro. Não vai ser feita a obra missionária, não vai ser feito o trabalho de assistência social, não vai ser feito nada. Então, continuando aí, a alegação mais comum, dentre muitas outras que existem, é que a prática do dízimo era um preceito mosaico. Aí aqui é a alegação mais comum. Qual é a alegação mais comum que a gente se depara? Você com certeza já viu isso aí. É de que dízimo é da lei. Não, hoje estamos no tempo da graça, então hoje não tem dízimo, não precisa dizimar na casa de Deus. O dízimo é do tempo da lei. E aí quando a gente pensa desse jeito, as pessoas pensam desse jeito, as pessoas falam assim, então não preciso entregar o dízimo. E a gente vê como isso é desastroso para a igreja hoje, porque só a oferta não sustenta as igrejas. Essa é uma grande realidade, tá? Então vamos lá, porque a igreja tem aluguel, né, irmão? Igreja tem aluguel, como é que vai pagar aluguel? Pagar a conta de água, pagar a conta de luz, tá? Comprar materiais para a igreja, copo, bebedouro, consertar as coisas. Então a igreja precisa desse recurso. E aí quando se pensa assim, não, é lá do tempo da lei, hoje em dia cada um dá o que quiser, é só oferta. E aí a gente cai no risco de fechar o templo, né? Bom, vamos lá. Essa é a alegação mais comum. Agora vamos entender o que a realidade bíblica. Vamos entender o que a Bíblia fala, mostra sobre isso. Ó, como vimos na leitura em classe, a prática do dízimo antecede a lei de Moisés. A leitura em classe, né, ela está em Gênesis, ela aí mostra lá como que aconteceu, como que surge o dízimo. Ele surge com Abraão, ele entregando 10% do despojo de guerra para ali o... Deixa eu ir para a leitura bíblica em classe, para os irmãos poder ficar bem situado aí. Você não deixa de ler, tá? Essa leitura bíblica em Gênesis 14 mostra que Abraão, ele dá o dízimo a Melquisedeque, né? Que é rei de Salém, que era sacerdote do Deus Altíssimo. E aí ele entrega o dízimo de tudo do despojo de guerra. Aí mostra que ali é a primeira menção, né? Primeiro é como vai aparecer o dízimo. Depois a gente vai ver também com Jacó, ele fazendo uma promessa diante de Deus, um voto, né? De que ele entregaria o dízimo de tudo se ele fosse abençoado naquela expedição dele. Então a gente vai ver que o dízimo é anterior à lei. Então se ele é anterior à lei, ele é superior à lei. Tem várias coisas que são anteriores à lei. Por exemplo, o sacrifício. Sacrifício a Deus. Ele é anterior à lei. A lei só faz uma regulamentação sobre sacrificar. Tá? Mas Abraão já sacrificava. Outros homens de Deus ali, Noé sacrificou. Então a gente vai ver que o sacrifício já era anterior à lei. Oferta para Deus, como a que Caim e Abel fizeram, tudo isso é anterior à lei. Tá? Demonstra gratidão, demonstra reconhecimento da bênção de Deus. Então, essas coisas estão acima da lei. Você falar que isso é um preceito mosaico da lei, você está equivocado. E você e qualquer outro que te ensinou esse tipo de argumento está equivocadíssimo. Tá? Então, dízimo é uma coisa que é superior à lei. E Jesus em nenhum momento condenou a prática do dízimo. Nenhum momento. Se fosse uma coisa errada, Jesus tinha falado. Mas Jesus ele trata a questão do dízimo como uma coisa subentendida da prática religiosa. Não é verdade? Jesus falou dos fariseus, criticando de como eles ofertavam, como eles dizimavam. Jesus falou assim, falou para eles, vocês não devem praticar essas coisas sem esquecer daquelas. Tá? Então, ele falou que Jesus não demonstrou nenhum problema contra eles ofertarem e dizimarem. Tá? Então a gente vai ver que tudo isso, a questão do dízimo é superior à lei. Então não tem esse argumento caiu por terra, não existe. Continuando, né, vamos aqui nesse subtópico mesmo, tem uma parte que fala assim, ó, geralmente as pessoas que criam obstáculos ou desculpas para entregar seus dízimos, quando esse é um ensinamento oficial de sua igreja, assim agem por conta de terem sido mais discipuladas ou porque são extremamente apegadas aos bens materiais. Isso aqui é a grande realidade. Quem apregoa contra o dízimo é porque o coração dele está apegado no dinheiro. Isso é a grande realidade. Ele tem lá o seu
vamos trazer o exemplo da pessoa que ganha R$ 4.000, né? Vamos botar um exemplo, parece que é mais no padrão brasileiro, o salário mínimo, né? Que já é pouco. Aí a pessoa ganha um salário mínimo, não ganha salário mínimo, não, acho que não dá para viver com isso, né? Salário mínimo é muito pouco. Mas uns 2 salários mínimos, uns R$ 2.200 a pessoa ganha ali, essa pessoa vai ter que administrar esse valor, vai ter que administrar esse recurso. E ela, os que moram com ela ali, tem que saber administrar para você poder dizimar na casa de Deus, ofertar na casa do Senhor. E aqui ele fala de ensino oficial da sua igreja. Quando ele fala isso, a gente entende que é porque tem ministério, nem todos os ministérios ensinam a questão do dízimo da mesma forma. Tem ministério que coloca como, né, uma obrigação, aqueles mais rigorosos, né? Coloca como uma obrigação fatalista. Se você deixar de entregar um mês, o bicho vai pegar para o teu lado. Tá? Outros não, outros são mais a ver como mais brandura isso daqui. A grande realidade é que o dízimo ele não deve ser passado como uma questão meramente legalista. Essa é a realidade. Essa é a essência que você, líder cristão, tem que pegar. Você tem que ensinar o dízimo como um reconhecimento. Se você recebeu, se você tem o valor financeiro, é porque Deus te abençoou. Não deixe de entregar o seu dízimo. Quando você deixa de entregar o dízimo, é porque você está sendo ingrato a Deus. Você não está reconhecendo. Já tem ministérios e líderes cristãos que já veem com mais brandura isso daqui. Já coloca da seguinte forma: tem mês que você não consegue dar. Então você naquele mês você não conseguiu, mas não deixe de entregar no outro mês. Isso já é uma palavra mais branda, tá? E eu particularmente entendo dessa forma mais conveniente, porque você chegar e colocar de forma ferrenha sobre o povo, não, se você deixar de entregar um mês, vai para o inferno, ou vai estar na dívida com Deus. Calma, não é bem assim. Deus não colocou nenhuma regra muito forte, muito pesada sobre o sábado, vai colocar sobre o dízimo. Então, o entendimento, a forma correta de se ensinar é que o dízimo é uma gratidão, um reconhecimento a Deus, e aí não deve ser negligenciado. Tá? Continuando então, vamos para o próximo subtópico. E você, professor, para dar esse tipo de lição aqui, é bom você estar em acordo aí com o pastor da sua igreja, tá bom? Não pense assim, não, vou falar que o pastor Marcos André falou que eu tenho que... E aí vai lá e bate contra o seu pastor da igreja. Você vai estar na rebeldia. No próximo subtópico é o dízimo como contribuição imposta. E aqui é a forma, os ataques que alguns fazem, né? Agora tem esse daqui, o dízimo como contribuição imposta. Aqui está escrito o seguinte, ó: há também aqueles que dizem que não devolvem seus dízimos hoje porque consideram essa uma prática imposta e não uma contribuição voluntária. Então eles entendem que a Bíblia o Novo Testamento não ensina a você, não te dá imposições sobre dízimo. E de fato o Novo Testamento não fala sobre isso, porém ele tem como subentendido a questão do dízimo. Tá? A gente vê vários casos na Bíblia e o próprio Senhor Jesus ele falando sobre a prática do dízimo de forma subentendida ali. Aí a gente vê que alguns ministérios colocam dessa forma. E aqui eles colocam, até existe ministério, tá? O que eu estou falando aqui é o que eu já vi, ministérios onde vê o dízimo dessa forma que eu li aqui com os irmãos. Não que a pessoa entrega o dízimo como achar melhor, aonde quiser e da forma que quiser. Porém, o correto ensino bíblico não é esse. Olha o que o apóstolo Paulo ele vai mostrar, ele fala aqui, ó. Isso aqui o comentarista colocou, é muito interessante. Diz assim, ó: quando Paulo lembrou à igreja de Corinto que era dever desta cuidar do sustento dos obreiros, ele recorreu ao princípio do dízimo levítico. E aqui, olha o que ele fala: vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Paulo fala com os coríntios, e esse é um princípio levítico. Deus tinha ensinado aos levitas que eles seriam sustentados
pelos recursos do templo. Os dízimos que eram entregues na casa do tesouro. Os levitas seriam sustentados por isso. Então Paulo está ensinando que todos os obreiros que trabalham na obra de Deus devem ser sustentados por esta obra. Tá? Por isso ele coloca dessa forma aqui e ele usa o princípio levítico, ou seja, trazendo isso para a igreja. Então, se não fosse um princípio válido para hoje, por que Paulo usaria? Isso aqui que a lição está trazendo, né? Por que Paulo usaria este exemplo? Então, é uma coisa correta você entregar o dízimo na sua igreja, onde você frequenta, onde você é membro, tá? Esse é o ensino bíblico correto sobre isso, tá? E não você entregar da forma como eu quiser, sabe? Uma coisa, eu não vou entregar hoje na igreja, não, vou dar para aquela oferta ali da irmã tal. Não é bem assim que você deve fazer, tá? Você deve usar o princípio bíblico que Paulo apresenta no Novo Testamento. Continuando então, no 3, o tema desse tópico é a doutrina bíblica da mordomia cristã. E aqui é onde tem aquele ensino que eu falei, que é o ensino correto. Olha só, o primeiro subtópico, Deus, o Criador e Provedor. Ó, o primeiro princípio básico da doutrina da mordomia bíblica está no fato de que Deus é o Criador e o provedor de tudo. Do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Isso aí é o Salmo 24, verso 1. Então, quando a gente vê Deus sendo como provedor de tudo, a gente reconhece que tudo que nós temos é dele. Ou seja, ou vem dele e é dele, né? Ou seja, se eu tenho uma vida financeira, bênçãos financeiras na minha vida, na minha casa, é porque Deus me deu. Então, tendo esse entendimento, eu vou estar agindo corretamente, aí eu vou estar tendo a visão correta do dízimo. Eu vou entregar meu dízimo por gratidão a Deus, tá? Então, esse é o tipo de visão que a gente tem que ter e tem que passar. Quando eu deixo de entregar o dízimo, eu estou sendo ingrato a Deus. Essa é a verdadeira, a forma correta de compreender isso aqui. Vamos para o último subtópico aí, e nós já vamos encerrar. Aqui fala o homem como dispenseiro e administrador das coisas de Deus. Tá? Isso aqui é o seguinte, nós temos que nos ver como um administrador de tudo que Deus nos deu. Ou seja, se eu sou administrador, eu não sou o dono, eu sou o administrador. Isso é que está falando aqui nesse subtópico. Tá? E aí, tudo que eu possuo, eu tenho que prestar conta, vou ter que prestar contas a Deus. Então, todo o meu salário, não é só o dízimo, todo ele pertence a Deus. Deus permite que eu fique com 90% e 10% invista na obra de Deus. É um investimento para começar, essa é a forma correta de ver. E ele é feito por gratidão. Se eu entrego ele só porque é ordem, eu vou estar fazendo por legalismo, e não é por gratidão, e aí eu não estou debaixo da visão de Deus. Tá? Então, eu sou um administrador. É assim que eu tenho que me ver, assim que eu tenho que entender a questão do dízimo. E aqui, o comentarista colocou algo muito interessante, que é o versículo de 1 Coríntios 6,10, onde fala assim, onde ele coloca, escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo advertiu que os injustos não herdarão o reino de Deus. E na lista de injustos, aí ele coloca, como os imorais, idólatras, adúlteros, efeminados, homossexuais, ladrões, bêbados e avarentos. Ou seja, aqueles que não se desapegam da questão do dinheiro, né? Têm amor ao dinheiro. E aí, com base nesse versículo, nesse entendimento, muitos que deixam de entregar o dízimo vão perder a salvação. Existe um argumento assim, não, quem entrega o dízimo, quem não deixa de entregar o dízimo, ele pode perder a salvação? Muitos entendem assim, não perde a salvação porque, né, tem alguns argumentos que vai dizer por que não perde. Porque não dá a salvação, então por isso não perde. Porém, eu tenho que entender quando deixa de entregar o dízimo. Se for por causa do amor ao dinheiro, o teu coração está apegado ao dinheiro, aí você pode perder a salvação. Porque o teu coração está apegado ao dinheiro. Esse foi o motivo pelo qual você não entregou o dízimo. E aí, ou não entregou o dízimo, ou não fez ofertas alçadas, roubou a Deus de alguma forma. E aí, quando está nessa condição, aí sim perde a salvação. Fora isso, não vai perder. Mas
com base nisso daqui, acaba perdendo, porque o amor, o coração está apegado ao dinheiro. Tá? Bom, então vamos aí para a nossa conclusão, fechando aqui. A prática do dízimo e das ofertas é fundamentada em princípios bíblicos. Esse foi o ensino básico dessa lição de hoje, e aqui esse tipo de ensino tem que ser afixado na mente do aluno para ele entender, porque esse vai ser o principal argumento dessa sutileza contra a mordomia cristã. Tá? Muitos hoje afirmam que o dízimo não é bíblico ou que era do tempo da lei e não é do tempo da graça. E aqui a gente aprendeu que ele é anterior e é superior à lei. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Obrigado por você estar aqui conosco até o momento, até toda esta aula. Não deixe de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo aí. Ajuda a gente a divulgar esse trabalho. Até a próxima aula, em nome de Jesus.